Muito bem, estamos novamente aqui em mais um episódio. Hoje estaria sozinho, mas não, estou bem acompanhado hoje com um colega. Está longe, atualmente está no Canadá, mas é o Dr. Caio Alexandre Reicher. Ele é formado em medicina, né? Graduou na medicina por Taubaté. Depois ele fez cirurgia geral no Hospital Universitário de Taubaté também. Após fez uma sub de cirurgia, cirurgia pediátrica na Santa Casa de São Paulo. E após isso, ele fez algumas especializações em perícia médica. E, bom, e aí em um momento ele resolveu sair do país, é um objeto hoje da nossa discussão aqui. E aí ele fez não sei se terminou, mas pelo menos fez o Step 1, o Step 2, para poder fazer a validação nos Estados Unidos. Hoje está no Canadá fazendo mestrado. E também fiquei sabendo recentemente que fez a aprovação com prova, checagem para também validar em Dubai. Muito bem. Bem-vindo, Caio, que também é faixa preta na arte brasileira do jiu-jitsu. Bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o convite. E vamos bater um papo aí para essa molecada para acompanhar essa sua trajetória, que é bem interessante na área médica, né, cara? Bom, obrigado pelo convite, né? Obrigado de novo, né? A gente já tinha conversado já previamente. É muito bom falar português de novo, né? Fazia tempo que todas as minhas conversas eram em inglês, então sempre é bom voltar para a nossa língua nativa e vamos conversar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas, alguns mitos aí que o pessoal eventualmente tenha, né? Vamos então começar, Caio, sobre o porquê da medicina lá atrás. Você fez Taubaté, praticamente você foi calcado, você foi forjado lá pelo interior de São Paulo, Taubaté. Mas tu é local de lá, você nasceu aonde? Não, eu sou nascido e criado em São Paulo, capital, né? E aí, quando eu estava na época ali, vestibular, essa coisa toda, eu jogava futebol também. Minha mãe não gostava muito que eu jogava bola, daí eu acabei desistindo, né, da bola e fui fazer faculdade de medicina. O que eu acho que foi uma decisão sensata no final. Meu pai é médico, né? Tem bastante médico na minha família. Embora eu tenha caminhado para um ramo de diferente atuação do meu pai, assim, mas ele sempre acabou sendo um norte para mim. Então, ele teve muitos jantares, né, regados à medicina, né? Então, acaba que, querendo ou não, exerce-se uma influência, né, dentro de casa para tomar decisões. Eu nunca fiz nada na vida a não ser médico, né? Então, é, é uma história já, puxa vida, esse ano eu completo 23 anos de formado, então já estou ficando já no meio da carreira aí, né? E, bom, então teve a influência do pai, né? Eu também tive, né? O pai indiretamente, o ambiente vai te trazendo, né? Apesar de ter outros ideais, tudo, você acaba. Essa influência realmente ela impacta. E aí, Taubaté, como é que foi ir para Taubaté, morar no interior de São Paulo, que é uma faculdade que não, é tradicional em São Paulo. Eu sou da época, da sua época, você formou lá em 2003, né? Três, isso. Você é uma geração antes da minha, né? Eu entrei na faculdade em 2002 e quando a gente fazia os vestibulares lá não tinha muita opção, né? Taubaté era uma delas, né? Que tinha Sorocaba, Taubaté, né? E como é que foi essa mudança para Taubaté, a faculdade em si? Como é que você pode contar esse momento da sua vida da faculdade? Pois é, eu tive sorte, né? Sorte barra competência. Eu entrei na faculdade muito novo, entrei com 17, né? Eu sou daquela, então, na minha sala da faculdade, muita gente entrou com 17. Tinha um colega que, se não me engano, até entrou com 16, e a gente formou uma turma muito boa. A minha turma da graduação, ela foi uma das turmas fora da curva, para o lado bom das coisas. Então, tudo que tinha, na época, não sei se você se recorda, o CRM resolveu fazer uma situação muito parecida com essa que teve do Enamed agora recente, né? Eles queriam fazer um curso de proficiência médica, né? E aí minha sala tirou uma notona ali, né? Na época lá no CRM ali, a gente ficou entre as melhores escolas. E eu tive oportunidade assim de ter aula com muito professor bom. Na época, não sei qual é que hoje em dia, eu estou afastado já há muito tempo. Na época, Taubaté tinha muito professor
muito bom, que era lá de São Paulo, o pessoal ia para lá, dava aula ali, então eu acabei tendo oportunidade assim de beber da fonte com muita gente que era autora de livro, que era pesquisador, que era mestre, doutor ali, na época que não era tão comum. Hoje em dia fazer mestrado, doutorado é uma coisa mais a gente vê com mais naturalidade, mas naquela época uma extrapolação do sacerdócio da medicina, né? Você acabava a faculdade, geralmente a nossa geração ela terminou, fez a residência e já não perseguiu tanto esse caminho, né? A gente pode até falar disso um pouquinho depois. E esse pessoal mais antigo, que agora acho que boa parte deles já estão aí no caminho de se aposentar, ou já se aposentaram, foram desbravadores aí dessa questão aí das pós-graduações, né? Das titulações depois, né? Então, mas aí seguindo essa questão, assim, quando eu entrei na faculdade, entrei novo. Logo quando eu entrei, eu fui morar sozinho ali numa kitnet, não sabia fazer um ovo. Pô, tive uma gastrite terrível no primeiro ano ali, de ansiedade, comer mal, era tudo diferente, porque daí, pô, tava acostumado São Paulo, todas as facilidades, de repente eu fui morar num lugar ali, era próximo do campus da faculdade, mas tudo era a pé, não tinha carro, não tinha carona, não tinha nada, era tudo eu mesmo, né? E fui aprendendo, tive que E o aprender com a trote? Como é vida. que era o trote em Taubaté? Porque na Paulista O, lá tinha uns trote pesados, sabe? Porque devia ter trote pesado lá, não era, não? Cara, o trote era, pode, não sei se pode falar tudo, né? Mas assim, Não, precisa falar de detalhes, uns, mas vamos falar sobre a respeito, lato senso aqui. uma das coisas lá que tinha, assim, o pedágio era o clássico, né? O pedágio era uma coisa que era tranquila, assim, tranquila entre aspas, né? Tinha os constrangimentos da época, mas tinha uma que era boa, que era uma que o pessoal pegava uma cubarrim, enchia de pinga, e dava um negresco para cada um comer, mas não podia engolir, né? Você fala com o negresco na boca. E eles colocavam uma moeda no fundo da cubarrim. E aí você tinha que ir lá e tirar com a língua a moeda de dentro da cubarrim. Então você imagina a poça que ficava no último ali, né? Que chegava, né? Essa era uma. A outra era passar o palitinho, né? Você quebrava o palito ali, o palito de dente, quebrava ele, pegava um pedacinho pequenininho, botava a fila lá 10 marmanjos para passar o palito, né? Então tinha essas. Aí, pô, dentro da República a mesma coisa, né? Dentro da República ali, você até 13 de maio comia embaixo da mesa, tomando bicuda, né? Então, tinha essas coisas, né? Acho que faz. É claro, o mundo ele evolui, né? Então hoje em dia a gente sabe que esse trote hoje em dia já não é mais possível de ser feito, e graças a Deus não é feito. Mas ele tem uma função de socialização, né? Muita gente que me deu trote lá atrás também foi gente que me abriu as portas, né? Então nesse sentido também foi legal. Também tem o lado ruim, mas tem um lado bom, né? Então, mas esse lado ruim, concordo com você, porque o problema é que não tinha limite. Sempre tem no grupo um maluco, É, né? Normal, que sempre. não tem o freio, né? Mas de uma maneira geral, o que você colocou também, eu sempre tive essa opinião. Apesar dos pesares, do constrangimento, do sofrimento, aquela coisa ruim, mas você criava um vínculo com essas pessoas. Quando você superava, parecia como se fosse um ritual de aceitação. Pô, você aguentou o trote, então agora você é o próximo a dar o trote, e agora você pertence ao grupo, né? Então, tinha um pouquinho isso que você falou, ir lá na frente, quando tem estudar para residência, vira aquele grupo de estudo, quando você está na residência, um ajuda o outro, aí quando você forma, tromba as pessoas e vão se abrindo portas, porque no fundo, aí a gente até falar um pouquinho, apesar do um bom preparo e um bom currículo, o QI, né, o famoso quem indica, ele sempre pesa e pesará na nossa vida, independente de onde estivermos, não é isso? Sem dúvida. Praticamente, naquela época, todas as instituições eram caseiras, todas. Hoje em dia você tem mais intercâmbio, naquela época não. Então, só entrava quem era da casa, só entrava quem era da casa, tinha facilidade com as questões da prova quem era da casa. Tudo era assim, sempre funcionou assim. E para você fazer parte da turma, alguém tem que te trazer para dentro. Então, se você não tem essa questão assim de socialização, você não tem lá, por exemplo, tinha muita gente que dedicava tempo ao diretório acadêmico. Eu era mais um cara que praticava esporte, né? Ah, então, essas coisas durante a graduação elas vão te abrindo portas. Pô, eu jogava futebol de campo, jogava futebol de salão, jogava tênis, jogava não sei o quê.
Isso te abre porta. Ah, o cara, pô, era lá, era redator do jornalzinho da faculdade. O cara tá fazendo coisa, tá fazendo pesquisa, abre outra porta na faculdade. Então, e hoje em dia muito mais, né? Hoje em dia, você chegar numa entrevista de residência, né? Até pouco tempo atrás a gente fazia entrevista de residência lá no Brasil. Pô, chega lá um aluno sem experiência de pesquisa, sem nada, é um desfavor para ele, né? Assim, pode ser que às vezes o candidato ele é extraordinário, mas se ele não tem uma pesquisa ali, você já olha com outros olhos para ele, sem dúvida. E quando terminou a facul, você decidiu fazer cirurgia geral, primeiramente. Você já pensava em pediátrica ou não? Porque primeiro você fez cirurgia geral, né? E depois foi para pediátrica. Como é que foi essa decisão? O seu pai, você acabou não falando, ele é médico do quê, né? De que Meu área? pai é ginecologista. Ginecologista, tá. É, Então então, não está diretamente relacionado a você, né? mas boa parte da faculdade, eu queria fazer ginecologia. Tanto que, assim, pô, tudo que tinha de plantão da ginecologia ali no internato, até antes ali tinha uns estágios ali, eu sempre quis fazer. Adorava fazer parto normal, colocar fórceps, essa coisa toda, pô, achava extraordinário. É, E aí tinha o pai de um colega meu ali, que era cirurgião pediátrico no hospital, um cara já antigo ali, e ele gostava de mim, eu tinha boa relação com o filho dele, a gente tinha muita amizade, frequentar a casa, tudo. E aí ele ficou me convencendo, não, o cara tem que fazer cirurgia, nós vamos te ensinar a operar, faz cirurgia, faz cirurgia. E aí, putz, balançou aquela coisa. Eu gostava da cirurgia, gostava do ambiente cirúrgico. E aí, assim, nos 45 do segundo tempo, ali na hora de marcar o xizinho para fazer as provas, eu tava com a cabeça fazer ginecologia e daí na última hora marquei cirurgia geral. Então, assim, aí fiz todas as provas para cirurgia geral, aí passei em alguns lugares e acabei optando por ficar lá, né? E a época eram 2 anos só, né? 2 anos de Eram dois geral. anos, É que eram agora dois mudou um anos. pouco, né? E como é que Agora foi acho que a residência em si? O que você lembra assim? Foi traumatizante? Não foi? Foi bacana? Como é que foi? Cara, assim, a residência de cirurgia geral, quem é residente de cirurgia geral sabe, assim, a primeira coisa que você faz é o sacrifício, não tem jeito. A gente lá na minha residência, na época, eram 4 R2, 4 R1s. Todos, todos os R2 eram da casa, se eu não me engano, e os R1 tinha eu e mais um outro que era da casa, era um veterano meu até, ele tinha ido para o exército. Aí ele passou na prova e foi para o exército, trancou Trancou, a vaga e voltou. depois voltou. Então, quando Depois então você prestou, você tinha uma vaga a menos disponível. tinha uma vaga a menos. E aí o que aconteceu, né? Que nem eu te falei, todo esse pessoal aí da minha sala que era craque, aí todo mundo foi fazer prova e todo mundo passou em tudo quanto é lugar. E quando eu tinha passado em primeiro lugar, eu tinha imaginado de ir era para Botucatu. Tinha amigo lá, tinha bastante amigo lá, passei na prova da residência lá. Aí esse colega cirurgião pediátrico virou e falou: não, você não vai, fica aqui com nós. Porque aqui você já conhece, você sabe como funciona, não sei o quê. E aí no final acabei largando a vaga lá, fiquei em Taubaté mesmo. Acho que tomei uma boa decisão. Claro que assim, toda residência tem chefe que você se identifica mais, tem chefe que não gosta de você, então assim, isso faz parte, eu acho que é até normal, porque assim, não existe unanimidade, nem para preceptoria, nem para residente, nenhum residente é perfeito e nenhum preceptor é perfeito. Mas assim, dentro dos todos os solavancos que eu tive durante a residência, então o primeiro deles foi um dos residentes ali que estava com a gente lá, ele morreu durante a residência, né? Caramba, como assim? Esse colega aí que tinha trancado a vaga. A gente começava a residência, salvo engano, em fevereiro, né? Hoje em dia o pessoal Exatamente, começa em fevereiro, março. agora é março. Então aí a gente começou a residência. A primeira folga que eu tive foi dia 1º de maio de 2004. Eu lembro da data certinho, porque foi a data lá que era 10 anos que o Senna tinha morrido. E aí foi a primeira folga que eu tive, porque lá a residência a gente era de segunda a sábado obrigatória a todos, então você só folgava basicamente no domingo. E aí era o primeiro domingo que eu não ia trabalhar, que eu tava free. E era o feriado do 1º de maio, aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? Esse colega também estava free na época, ele foi numa balada com um amigo dele lá, das antigas dele lá, sofreu um acidente de carro,
putz, morreu. Caramba, Ah, bicho. bateu o carro, pô, teve um TCE feio, não sei o quê. O outro cara também. Eu lembro que na época lá ligaram em casa e falaram, pô, o cara sofreu um acidente, não sei o que. Eu nem entendi direito o que aconteceu. Morava eu e um R2 meu, tava hospedado lá no apartamento que eu morava. A gente voou pro pronto-socorro, que era pertinho da minha casa lá, pô, chegamos lá para ajudar, assim, mas não teve jeito mesmo. Então daí a gente ficou em três. Aí você imagina, em três, não era esse negócio, ai, tem carga horária, ai, tem não sei o quê. Não, era plantão corrido. Um dia eu, um dia você, um dia o outro. Um dia eu, um dia. Então, quando o outro sai de férias, era eu e você. 30 dias, eu e você, eu e você. Então, assim, fora as obrigações normais do R1, né? Então, você tinha que acordar cedo, não tinha vaga de UTI para todo mundo, então você ficava com paciente grave na enfermaria, tinha o Beard, né? Aquele respiradorzão lá que. O Então, Bird, famoso. o Beard, Diabo Verde. o Beard mata sete. Então você tinha que ir lá medir PVC dos pacientes, assim. Então, em termos de aprendizado, pô, foi muito bom. E aí, quando eu fui fazer a cirurgia pediátrica, como já tinha o serviço de cirurgia pediátrica bem estabelecido no hospital ali, pô, para mim foi uma escolha natural. Eu já tinha influência dos caras, gostava dos caras. Quando eu cheguei nas residências de cirurgia pediátrica, eu já cheguei assim meio pronto para pequeno procedimento ali, hérnia, fimose, as coisas, já sabia fazer com alguma naturalidade, então foi bom, assim. A residência foi muito boa no sentido de mão na massa. Eu aprendi a operar muita coisa que eu carreguei pro resto da vida. E até porque seu volume foi maior, né? Você tinha um a menos, né? Então vocês têm que, É. ao tamponar esse buraco, você operou mais, né? Suas residências foram mais Ah, operei, intensas. cara. Putz, operava muito naquela época, muito. Eu não sei como é que são os volumes hoje em dia. Naquela época, sei lá, sem exagero, mas devo ter feito, assim, em 2 anos de residência aí, para mais de 1.500 cirurgias. Era muita coisa. O Caio, e assim, tentando abstrair aqui essa experiência que você teve, que foi até amplificada por essa tragédia aí pelo colega, que acaba assim, tem o lado bom que você destacou, mas teve o lado ruim também, né? Porque fisiologicamente você trabalhou no limite. E aí, as residências hoje melhorou muito, né? Acho que ainda tem uma regulamentação, tal, mas a gente sabe que, principalmente para quem vai para a área cirúrgica, sempre vai ter essa exigência, né? Você vai trabalhar um pouquinho no limite. Então, o que que você poderia, o que que você depreendeu disso? Que você pode deixar de mensagem para aqueles que vão começar, estão começando agora uma residência cirúrgica, ou estão pensando em fazer cirurgia, e estão preocupados com esse desafio, né? Porque tem o desafio da técnica, de ser médico, de ser cirurgião, mas também, pô, será que eu aguento? Como é que eu faço para superar, aguentar, ficar privado de sono, trabalhar, estudar? O que que você conseguiria tirar isso aí, dando um recado para essa tropa? Primeiro dia de residência, você marca no calendário quanto tempo falta para acabar a residência. E você combina com o seu corpo que você vai aguentar o processo. É isso. Não tem milagre, porque a residência de cirurgia, as residências cirúrgicas, de uma forma geral, todas elas, né? Neurocirurgia, ortopedia, cirurgia, a própria ginecologia, elas não têm compromisso com horário. Tem coisa o dia inteiro, a noite inteira. Tem coisa que é grave, tem coisa que não dá para esperar. Então, o que você tem que ter é um compromisso que você tem que ter com o paciente que você assume, com a residência que você assume, com o compromisso que você firmou lá atrás quando você fez sua opção. O glamour você colhe depois. A gente pode falar disso depois, né? Mas o glamour que você vai ter como um cirurgião reconhecido nos seus pares ali, isso é depois da residência. O período da residência é um período extenuante, é um período que diversas vezes você vai ser enxovalhado, às vezes com culpa, às vezes sem culpa, faz parte, mas é um período de amadurecimento extremo. Então, assim, quem entra numa residência cirúrgica, se você conversa com essa pessoa antes da residência, conversa com ela depois, é absolutamente diferente. A pessoa, ela sai diferente. Ela sai pronta, madura, nessa questão médica, né? Então, condição meio que necessária, sine qua non, para poder se tornar médico e fazer residência. Porque hoje em dia tem essas discussões, fazer, não fazer residência, né? Pela minha época, acho que na nossa época não tinha essa discussão, né? Era automático, todo mundo entendia que a residência era uma continuidade da graduação.
Você ainda vê dessa maneira ou não? Sem dúvida. Você não fazer residência é você abrir mão da sua formação profissional. Eu entendo que, assim, existem pós-graduações, e o que acontecia na nossa época? Tinha muita gente que queria fazer faculdade de medicina, mas não tinha vaga para todo mundo. Então, esse é um funil. O segundo funil era exatamente esse da prova de residência. Tinha muita. Todo mundo se formava, não tinha vaga para todo mundo, mas a pessoa, assim, dentro do possível, todo mundo tentava espremer daqui, espremer dali e achava o seu espaço. Hoje em dia, criou-se uma outra coisa, né? Hoje você tem aquele médico, e eu acho que assim, existe ainda o médico com esse pensamento de querer a sua melhor formação profissional, por mais que tenha que sacrificar anos e anos e anos, que nem a gente sacrificou muitos anos da nossa vida na graduação, na residência e depois no pós-residência. E tem muita gente que resolve querer fazer dinheiro rápido. O problema do dinheiro rápido, né? Assim, é o médico do Instagram, é o médico com terapias não regulamentadas por conselho, essas coisas todas, é que a vida curta disso, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. A vida útil disso ela é muito curta. Então você não tem capacidade de manter isso por 30, 40, 50 anos. Só quem vai te dar isso é sua carreira como especialista, na área que você escolher. Ah, quero ser cardiologista. Muito bem. A cardiologia hoje, ela vai mudar. Daqui a 10 anos é diferente, daqui a 20 anos é diferente, mas você vai continuar sendo cardiologista daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Agora, se você é um médico do Botox, você é um médico dos creme na cara, você é um médico que fica dando injeção, que fica botando ozônio em orifícios aí dos outros. Isso é curtíssimo, né? Então, as pessoas têm que entender que o caminho é a especialidade médica. O caminho é você gastar a sola de sapato andando no hospital, trabalhando horas e horas e horas, chegando em casa, abrindo livro ou procurando alguma coisa no computador, fazendo artigo. É esse o caminho, não tem outro caminho. Para a medicina, não tem. E, bom, a gente acabou falando um pouquinho, aí você foi para cirurgia pediátrica, né? Você teve a É. influência também aí do pai do seu colega, muito bem. E como é que foi? Mas aí você foi para Santa Casa, né? Foi outro ambiente, É. como é que foi essa recepção lá e as Ah, atividades de cirurgia pediátrica lá? Teve algum contraste muito grande com Taubaté? tem. Santa Casa é um. Você imagina, Taubaté, o hospital universitário, na época, devia ter a enfermaria de cirurgia, devia ter uns 40 leitos. O hospital inteiro devia ter, 150 leitos, mais ou menos, contando com TI, com tudo. O dia que eu cheguei na Santa Casa, eu morava perto da Santa Casa, lá em São Paulo, né? Então, assim, eu passava na frente, assim, mas não tinha ideia. Quando eu cheguei na Santa Casa, no dia lá fiz inscrição, fui conhecer o hospital, ali o pessoal me pegou, conheci o hospital. O prédio da pediatria, quando você entra, ele vai num canto. Eu falei, tá, mas aí a Santa Casa falou, não, aqui é o Instituto Central, aquele prédio é da ortopedia, esse prédio aqui é da ginecologia, esse prédio aqui é só da pediatria. E aquele outro prédio? Naquele outro prédio é só do ambulatório. Então, assim, é enorme, tem tudo. Assim, você instala, eu preciso de uma anjo ressonância, não sei o quê. Pá, tá lá. Só que assim, de novo, é questão da socialização que você vai aprendendo com o tempo, né? É, você tem que sair de onde você está e falar direto com as pessoas que vão fazer para você o exame, passar o caso. Então, assim, o que eu te digo? Taubaté era o diamante, mas o refinamento, a polidez, lapidar o diamante foi a Santa Casa que me deu. Então, assim, nossa, eu já sabia fazer um monte de cirurgia, mas por que fazia assim? Por que dá o ponto assim? Por que é o assado? A questão acadêmica, essas coisas, o refinamento ele veio através da Santa Casa. Santa Casa tinha muita mão na massa, operava muito também, mas tinha essa questão da ciência, da produção de ciência, que aí é próprio de hospital grande. Aí, se você for na Escola Paulista, é a mesma coisa, se você for lá no Hospital das Clínicas, é a mesma coisa, se for lá em Campinas, a Unicamp, é a mesma coisa. Ribeirão, ali, todos os lugares produzem ciência. Então, esse aspecto é um aspecto que as residências menores às vezes não te dão, que só passa a ver dentro de uma especialidade num hospital grande. Né?
Então, aí beleza, você acabou a residência, entrou no mercado como cirurgião pediátrico, com todo essa sua trajetória, essa dedicação. Aí eu venho com duas situações, que eu queria que você colocasse. Que primeiro, e aí, você fez cirurgia pediátrica e começou a trabalhar como cirurgia pediátrica. Como é que foi essa inserção no mercado? Você ficou na capital mesmo? E aí eu queria que você colocasse também, até uma pergunta minha, posso ser ingênuo, eu fui para neurocirurgia, mas assim, eu circulei muito na cirurgia geral, né? No trauma, era da Liga do Trauma. Inclusive, minhas segundas opções, se eu não fizesse neurocirurgia, seria geral, depois fazer a torácica ou vascular, algo desse tipo. E a pediátrica sempre ficava assim, as opções e quem vai fazer a sub da geral, né? Então você tem lá a gastro, a plástica, sempre apontando, né? Cardíaca, praticamente é um grupo fechado, pouca gente escolhendo, né, ou discutindo se quer fazer ou não. E a pediatra fala sempre no final, tipo, não, o pediatra vai ser o pobre, ninguém quer fazer, que ganha mal, blá, 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 como é que é? E aí, isso aí, assim, como é que é? É isso mesmo? Como é que foi esse contraste quando você chegou no mercado, com toda... Porque é uma dedicação enorme, pô, você colocou aqui uma carreira, anos, como você falou. E aí, como é que foi essa entrada no mercado, esse trabalho e essa situação aí de remuneração, foi uma boa escolha, você faria diferente? Você recomenda a cirurgia pediátrica? Então, é assim, ó. De novo, com contato tudo é fácil. Então, quando eu estava no R3, então no R1 da pediátrica, eu comecei a fazer um ambulatório no hospitalzinho pequenininho, lá em São Paulo. Então, o hospital já não existe mais, era um hospital privado ali. Depois ele foi arrendado para a prefeitura ali, a última vez que eu tive notícia, perto do aeroporto de Congonhas ali. E aí eu fazia ambulatório, e aí, como eu não conseguia operar durante a semana, obviamente, eu operava aos sábados. Então, saía da residência, eu lá operar, e era, putz, era um perereca, eu tinha que achar alguém para me ajudar ali, para puxar um ferro ali. Mas foi uma época legal essa. Aí depois, quando eu fui pro R4, aí eu comecei a fazer alguns sobreavisos. Que os chefes ali tocavam nos hospitais e te davam um dia da semana. Falaram, ó, esse dia aí é seu. Porque o plantão na Santa Casa era diferente das outras especialidades lá. O plantão era presencial nosso da cirurgia pediátrica, então a gente dava o plantão em loco, a gente e o chefe, naquela época. Não sei o que é hoje em dia, acho que não deve ter mudado. Então, geralmente, o que fazia? O chefe, que era o dono daquele hospital, ele às vezes te liberava naquele dia do plantão ali e falou: Ó, cara, como você está no sobreaviso de alguma coisa, você vai lá e tudo bem, tudo certo. E aí, quando eu estava na transição ali do R4 para o R5, uma colega pediatra ali, ela me ofereceu um serviço para tocar ali. Ela falou, aí eu falei para ela, falei, pô, mas não tá, eu tô na residência ainda, né? Daí eu fui falar com o chefe da residência na época, eu falei, não, cara, é uma oportunidade legal, pega. Se você tiver alguma coisa assim, urgente, urgentinho, você sai, ele avisa quem tiver de plantão, e assim, os chefes ali gostavam de mim, e a gente. E quando você está na especialidade, é diferente da cirurgia geral, né? Cirurgia geral, os caras te tratam mal, no geral, né? O preceptor na cirurgia pediátrica, o pessoal tratava como colega. Claro, tinha uma outra pessoa assim, mas no geral o pessoal te tratava como colega porque ele entendia que era, você já tinha o grosso da parte ruim do processo, você já tinha passado. Então, quando eu acabei a residência, putz, eu podia escolher, assim, tinha muita opção de trabalho. E no final, o que eu fiz? Eu acabei voltando para Taubaté, para os caras que lá que tinham de alguma forma, me influenciado, né? Então eu recebi lá um convite deles para voltar, tudo mais. Na época ainda pensei um pouco, ainda, putz, será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu vou? Acabei indo, mas assim, foi um período legal que eu fiquei lá, fiquei quase 8 anos lá, então assim, como carreira, financeiramente, eu acho que poucas especialidades ganham tão bem quanto o cirurgião pediátrico. Isso pouca gente fala. Mas o cirurgião pediátrico ele tem algumas coisas. Geralmente você consegue fazer sobreaviso em mais de um hospital, às vezes dois, três, lá em Santa Catarina, depois a gente fala, tinha semana lá que ficava plantão três, quatro lugares. Então, assim, entra muito recurso, cirurgia infinito, não acaba nunca. Cirurgia, o grosso das cirurgias é baixa complexidade, tem coisa que não complica, você não tem grandes dores de cabeça. E para quem não gosta de ficar acordando de madrugada, trabalhar de madrugada, é uma especialidade boa. Geralmente criança não toma tiro,
criança não bate o carro de madrugada. Então, assim, a chance de você ser chamado à noite por algum evento assim é pequena. Às vezes vão te chamar para colocar um dreno de tórax, para dissecar uma veia, alguma coisa, mas assim, urgência urgentíssima, muito difícil. Então, tem essas questões todas também que tem que ser avaliadas, mas assim, como especialidade, o pessoal não tem glamour, né? Mas para fazer dinheiro dá para fazer um bom dinheiro, sim. E é uma especialidade até hoje, dá para fazer um bom dinheiro. E, Gael, bom, aí você voltou para Taubaté, então você trabalhou um tempo lá, e agora vamos começar a sua fase nômade. Muito bem. Então, não, você não ficou por Taubaté. Aí você acabou migrando primeiramente dentro do Brasil, não foi isso? Conta para Foi. nós. Cara, eu tive um desgaste ali dentro da equipe, né? Eu já estava lá há 7 anos, assim, e eu tive desgaste. E aí, cara, no final eu cheguei à conclusão de que tava bom. Não queria mais brigar, não queria saber de mais nada. E aí a família da minha esposa, ela do Sul, e eu falei, então vamos ver, vamos lá e vamos ver. E na época que eu fiz, né, não conhecia ninguém, acho que eu tinha ido uma vez no... Eu tinha passado um Réveillon em Balneário Camboriú em 2000, sim, né, e nunca mais tinha ido, nem e aí fui para lá, cheguei lá, a única coisa que eu tinha feito um concurso para emergencista do SAMU. Era o único emprego que eu tinha. E quando eu me mudei para lá, o pessoal ali ficou sabendo que tinha chegado um cirurgião pediátrico e vieram falar comigo. Tinha uma equipe lá, tinham na verdade duas equipes brigadas ali. As duas equipes vieram falar comigo. Eu falei, assim, ah, na época eu era casado e tinha 2 filhos, né? Hoje eu tenho 3, né? Com a mesma esposa, né? Mas são 3 filhos. Aí eu falei, assim, eu sou filho do capitalismo, quem me pagar melhor, me der mais condição de trabalho, eu vou. Acabei indo com uma equipe ali. E a gente ficou também quase 8 anos trabalhando junto, antes de eu mudar aqui para o Canadá. Então, quando eu cheguei em Santa Catarina era. A medicina lá não falta recurso financeiro, faltava recurso técnico. A medicina lá eu sempre usava o adjetivo de que ela era medieval. Assim, Ah, as então tinha isso. condutas lá. Apesar do Estado ser avançado, a medicina ela tem esse problema, então. O Estado ele não é que ele é avançado, né? O Estado ali ele tem muita gente que ganha muito bem, então assim tem recurso financeiro, mas as infraestruturas ali do Estado são muito ruins. Então, por exemplo, você tem lá a rodovia que é a BR-101, ela corta o estado inteiro, né? Pelo litoral. Putz, pelo litoral, isso, que é a mesma Rio Santos, que é a mesma. É terrível, ali você pega trânsito, você fica parado horas e horas. Então, assim, tem umas questões estruturais que vão ter que ser em algum momento vistas ali pelo governo estadual, tudo mais. Mas que eu digo que não falta recurso, por exemplo, ia no hospital da Unimed ali, eles faziam já há muito tempo, tinha o pessoal fazendo neuronavegação, tudo que você imaginar assim, de ponta, material de vídeo laparoscopia é de ponta. Imagina, eles tinham lá tudo de material de vídeo e não tinha quem usasse o material. Quando eu cheguei no hospital infantil, a mesma coisa. Tinha lá uma torre novinha que nunca ninguém tinha usado. Eram coisas assim que você fala, pô, mas não é possível, né? Então, de novo, aí quando eu cheguei lá era esse cenário. E aos poucos teve uma migração de colegas muito bons ali, oriundos. Lá tem muita gente do Rio Grande do Sul que vai para lá. E o Rio Grande do Sul dá uma boa formação para as pessoas. E muita gente de São Paulo também querendo ir embora, não aguentando mais, morar em São Paulo, lá, tá difícil, tá difícil. Eu cansei de botar gente de São Paulo ali no hospital ali, e o pessoal geralmente se deu bem e acabou depois voando, né? Acabou estando bem e tendo carreira solo. Então, assim, nesse sentido foi muito bom. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu já cheguei um cirurgião daí já em outra fase, diferente. Quando eu cheguei em Taubaté, era um cirurgião com muito conhecimento, mas pouco tempo de casca. Então, assim, não era um cirurgião cascudo. Por mais que tenha passado por um monte de processos difíceis, mas aquele processo de amadurecimento que é natural do cirurgião ainda não tinha passado. Então você comete erros assim de indicar cirurgia. Às vezes o melhor momento você ainda não está pronto. Às vezes você quer mostrar serviço, mas não está na hora. Então todo esse cuidado que você tem que ter assim de administração de carreira, eu não tive. Eu fui, e aí é culpa minha, não é culpa de ninguém. É culpa minha no sentido de que eu queria mostrar muito serviço e às vezes não estava pronto para aquilo. Então, às vezes, precisava ser um pouco mais cuidadoso em algumas tomadas de decisões.
E aí, quando eu cheguei em Israel, em Santa Catarina, já era diferente. Aí eu já era um cirurgião pronto. Tanto que depois de um ano e pouquinho, 2 anos, eu já era o diretor do hospital infantil ali que tem. E eu fiquei um bom tempo diretor do hospital ali, resolvendo, assim, inúmeras confusões. Aí eu amadureci num outro sentido, né? Que foi o sentido administrativo da coisa. Então eu comecei a entender a medicina não só pelo aspecto médico, nosso ali de treinamento, mas como o gestor também entende o hospital. Porque às vezes a gente não entende por que, que toma-se decisão A, por que, que toma-se decisão B, e aí, quando você participa ali dos bastidores das reuniões, você começa a entender isso um pouco melhor, né? Você começa a entender de onde que vem o dinheiro, por que, que é importante documentar as coisas de forma adequada, por que, que é importante na hora de preencher o papel não preencher de qualquer jeito. Daqui a pouco eu me vi sendo aquele cara, o pentelho, fica indo atrás de médico para pegar a assinatura, né? Ô, pô, cara, você precisa assinar aqui essa descrição de cirurgia, senão não vai para faturamento, daí você não recebe, isso vai brigar comigo ali, né? Então, tem todas essas questões também, né? E aí, bom, então você estava lá como ainda médico assistente, mas já com a experiência administrativa também, como diretor de hospital, numa cidade aí boa de se morar. E aí, o que aconteceu, Canhão? Você falou, pô, não dá mais, vou sair do país. E aí, e nessa decisão, por que que escolheu primeiramente os Estados Unidos e estudou os steps? Como é que foi essa decisão, esse caminho? Cara, a primeira vez que eu decidi me mudar foi em 2014, eu ainda morava em Taubaté. Aí foi aquele negócio, e eu não vou politizar aqui, tá? Cada um tem o seu lado, tem gente que torce pro Corinthians, gente que torce pro Palmeiras, mas aí na época ali a Dilma tinha ganhado a eleição, eu tava de saco cheio, eu falei, cara, vou mudar, quero mudar para os Estados Unidos, não sei o quê, para mim é um modelo que eu acho que é interessante, só que na época não tinha muita informação, não tinha nada, comentei acho que 2 vezes no jantar e morreu o assunto, nunca mais tratei disso daí. E aí, e na época, depois de um tempo, uma amigona da minha esposa, ela fez esse mesmo caminho. Ela era médica lá em Santa Catarina, foi, refez os steps, refez a residência lá em Miami, ginecologista já, e tá trabalhando lá. E aí eu, cara, assim, fiquei com isso na cabeça, deixei ali no cantinho. Depois mudei para Santa Catarina, todo esse monte de coisa que eu te falei. E aí, quando eu fui em 2023, foi a última vez que eu fui para os Estados Unidos. E aí, quando eu fui para lá, tinha uma colega minha de faculdade que dava plantão com a minha esposa na época. Minha esposa é pediatra, elas davam plantões junto. E ela estava morando lá. E ela falou, pô, vem pra cá, vocês vão gostar, não sei o quê. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, pô, cara, eu já queria ter ido lá atrás, acabei não indo. Pô, vamos tentar. E aí contratei um escritório de advocacia ali para fazer a solicitação do green card, aquela coisa toda. E aí, quando foi montar o processo, o pessoal lá falou, olha, assim, hoje não existe nenhuma normativa, mas é recomendável que você faça os steps se você tem intenção de trabalhar como médico nos Estados Unidos. Steps, para quem não sabe, seriam as provas que fazem a validação da graduação médica, né? Isso aí. Então, assim, lá é step um, step 2, aí você faz o OIT, né, que é o exame ocupacional, para você demonstrar a proficiência no inglês. E depois que você faz isso, você recebe o EFCMG, né, que é o certificado lá médico, né? Depois disso, aí você fica apto a fazer o Step 3, né? O Step 3 é aquele que ele é mais direcionado para questões terapêuticas mesmo e de tomada de decisões, né? Então, o Step 1, geralmente os médicos americanos, eles fazem o Step 1 e o Step 2 eles fazem durante a graduação deles. Então é como se fosse, assim, você acabou lá o seu ciclo básico, você faz a prova do Step 1. Então você vai fazer uma prova que tem bioquímica, fisiologia, anatomia, questões de ética, então assim, genética, imunologia, essa coisa toda. Imagina para mim, eu tinha estudado isso em 98, 99. E eu comecei a estudar em janeiro de 2024 e fiz a prova em outubro de 24. E aí fiz a prova, assim, estudei por conta própria, ninguém me ajudou, nada, é um estudo que é solitário, então eu chegava em casa depois do trabalho, cansado, brincava um pouco com as crianças ali, pá, ia estudar, ficava até às vezes meia-noite, 1 hora da manhã estudando. Aí no outro dia eu acordava cedo, ia fazer as coisas, e fiquei nessa 10 meses. Aí eu passei no Step
1. Pô, para mim já foi um alívio, porque eu sabia que era a parte mais difícil. Depois disso, aí eu tirei um mês sabático ali, em novembro ali, quando foi mais ou menos dezembro, janeiro, eu comecei a estudar para o Step 2. Aí o Step 2 é a parte lá de medicina interna, ginecologia, pediatria, e aí assim, a gente tem mais ou menos já uma ideia melhor. Claro que mudou-se muita coisa da época que eu estava na faculdade, mas já é uma prova mais amistosa, né? Quando você lê o negócio, você fala assim, pô, não tá mais falando de uma proteína assim Do assada que eu receptor da nunca. membrana, É né? isso aí, que é a prova do Step 1. Então, quem vai fazer a prova do Step 1 já tem que ter isso na cabeça, vai ver um monte de coisa diferente. Mas, assim, no final, o que, que isso te faz? Te faz um médico melhor, sem dúvida nenhuma. Quem estuda para os Steps sai o médico melhor. E daí, eu fiz a prova em maio de 2025 do Step 2, passei. Aí eu ia começar esse processo todo de fazer o IT e o Step 3, só que aí eu já estava na época para vir aqui para o Canadá, né? Então daí eu dei uma pausada nisso daí. O que, que aconteceu? Por que, que eu vim parar no Canadá, né? Meu plano inicial sempre foi ir para os Estados Unidos, né? E aí eu fui aprovado no MBA na Flórida, lá tinha aplicado, fiz a prova de proficiência em inglês, tudo mais, passei. E aí, no dia que eu fui no consulado, a, a menina ali do guichê, ali, todo mundo já tirou isso, sabe como é que é lá, aquela bagunça, aquele estresse ali do dia. E aí, no dia do guichê ali, entreguei minha papelada, tava tudo No certo, consulado, né? no, Da OSCE. no consulado. Entreguei a papelada que tinha ali, comprovação de renda, aquela coisa toda, e daqui a pouco a menina do guichê começou a encasquetar com a minha esposa, porque minha esposa tinha uma empresa que era de treinamento médico, que era uma coisa online, não sei o quê. Ela perguntou se ela ia trabalhar, não ia trabalhar, porque não pode trabalhar, e daí ela disse que não ia trabalhar, porque de fato não ia trabalhar, mas no final ela acabou que negou o visto, né? Então, assim, já tinha avisado todo mundo que ia me mudar, tudo mais, pô, caí do cavalo. Caceta, Então, velho. assim, putz, na hora lá, me deu assim um negócio, falei, cara, não é a vontade de Deus, assim, dei uma ruminada naquilo uma semana, assim, e botei na cabeça, falei, cara, assim, eu tenho um plano aí de fazer as coisas fora, quero poder mostrar para meus filhos como é que é a vida fora também, vamos ver que outras opções que tem. E aí, nisso, um amigão do meu sogro, o filho dele trabalha com essas questões de imigração aqui no Canadá. Eu mandei uma mensagem para ele ali, a gente marcou um dia uma conversa online. Ele falou: vem para cá, cara, pô, você vai adorar. Que é legal, o Canadá é legal. E assim, ainda não tem muito brasileiro, não sei o quê, você vai conviver com gente do mundo inteiro. Aí eu fiquei pensando, falei com minha esposa. E aí, o que, que você acha? A gente está meio traumatizado com essas negativas. Cara, processo tranquilo, não tem entrevista, não tem nada. Então, assim, basicamente o que você faz, né? No dia lá que eu fiz minha prova do Step 2, no dia seguinte eu estava no Rio, já fui no consulado lá no Rio, fiz a biometria, depois eles Consulado pediram um canadense agora, né? consulado canadense, fiz a biometria, mandei toda a papelada que eles pediram, daqui a pouco eles mandaram e-mail e falaram assim, ó, daqui até 8 semanas o passaporte com os riscos está carimbado, tá tudo certo. E aí eu comprei a passagem aérea, tudo mais, aí nesse Agora, intervalo Caio, de... desculpa, esse passaporte é tipo um visto transitório, né? Esse visto que eu tenho é um visto temporário, né? Quando você entra como estudante aqui no Canadá, eles te dão, na minha época, agora acho que parece até que mudou. Minha esposa, ela é permitida trabalhar full time, e eu posso trabalhar part-time, né? Eu posso trabalhar até 24 horas semanais aqui. Mas por causa do mestrado você não consegue. O mestrado é puxado. O mestrado ele é dedicação exclusiva. Então, assim, você trabalhar. E assim, vai ser difícil alguém te contratar. E mesmo que alguém te contrate também, vai te contratar às vezes por um salário meio ruim, meio baixo. E aí o que acaba acontecendo é que depois de que você termina o mestrado, você tem uma coisa que chama PGWP, que é o Postgraduate Work Permit. Aí eles te dão mais 3 anos. Aí você pode trabalhar full time dentro da área que você cursou ali o mestrado. E geralmente quem consegue fazer esse PGWP, né, o Work Permit ali, depois disso a tendência natural é que você, por ter experiência, eles chamam de experiência canadense, você consiga aplicar para residência permanente, né?
Não é um processo automático, mas te facilita, né? Porque aqui eles têm o chama Expert Entry, né? O Expert Entry você tem os scores. Isso todo mundo pode entrar na internet e fazer, só procurar. E aí você geralmente tem uma nota muito baixa. Você fala assim, pô, mas eu sou médico, sou isso, sou aquilo, e minha nota é baixa, né? Que coisa estranha, né? Mas não é. O que faz você pontuar se você é proficiente em francês, é uma coisa que faz, porque aqui o país é bilíngue. Então, onde eu moro, todo mundo fala inglês, mas no Quebec, ali onde é Montreal, ali o pessoal é só francês mesmo. E tem algumas províncias que são bilíngues. E isso te dá um estouro assim na nota e a experiência canadense. Então, por exemplo, se você tem experiência canadense mais de 12 meses, também dá um boom na nota. E claro, para quem é médico também tem isso, né? Então, assim, quem é médico, como nós, eles precisam de médico aqui, assim como nos Estados Unidos precisa de médico, e eles precisam de médico. Nos Estados Unidos eles não são tanto de especialista, né? Eles são muito de médico generalista. Aqui não, aqui eles precisam de todo mundo. É, Então, geralmente eles tentam sempre te encaixar, você que já tem uma especialidade médica, eles vão tentar te encaixar via um fellowship. E o cara que é mais novo, fazer o caminho da residência e tudo mais. E tem um monte de programas provinciais, né? Então, que você pode tentar fazer. Se você cadastra ali no programa provincial, se você bate ali com os requisitos deles, eles te põem para dentro, que eles querem. E aí, se você tem uma oferta de trabalho, você vai receber a residência permanente. Depois de 3 anos de residência permanente, você pode aplicar para a cidadania, né? E as condições de trabalho, remuneração são boas, igual os Estados Unidos, Caio? Como é que é essa parte, no Canadá comparado com o americano e brasileiro, né? Aqui o Canadá, a saúde ela é pública, né? Ela é 100% pública. Então, você imagina que é um SUS que fala em inglês. É, Quais são as maiores queixas dos canadenses, de uma forma geral? As coisas demoram. Então, assim, se você chegar num pronto-socorro lá com uma queixa mais ou menos, você vai esperar lá 6, 8 horas, igual no SUS do Brasil. Então, nesse sentido, é ruim. O que que eles funcionam melhor? Como tudo aqui tem muita coisa já que é padronizado, o pessoal fica no seu pé, por exemplo. Semana passada eu tive que levar meus filhos tomarem vacina, porque eles têm lá o cadastro vacinal e aponta que se você tem que dar vacina neles, se não der vacina não vai para a escola. Então assim, essas triangulações são bem feitas deles assim. O social deles aqui funciona muito bem. E a população canadense ela é extraordinária. Você conviver com um canadense, eu moro numa cidade pequena aqui, né? Claro, tem muito estrangeiro, mas tem bastante canadense. O canadense ele é um sujeito especial. É uma coisa que eu não imaginava. Eles não são calorosos, igual o brasileiro, de ficar dando abraço, nada, mas eles são muito empáticos, né? Eles se preocupam com o seu bem-estar, eles se preocupam como você está. Foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, assim, aqui, né? E eles, é diferente, não sei como é que está agora, por exemplo, nos Estados Unidos, mas aqui eles têm um sentimento de gratidão com o imigrante. Claro, tem um outro que reclama, mas assim, eles têm um No sentimento que geral, aqui, né? No geral, é no geral, agradecido. isso, porque eles têm uma outra questão que é assim, todo mundo aqui é imigrante. Às vezes não é essa geração, é uma geração anterior, mas todo mundo imigrou. Pouca gente é nativa, né? E a parte da remuneração, mesmo dentro desse ambiente, ela acaba sendo muito atrativa, porque eu queria também colocar aqui, você acabou depois fazendo uma ponte com, não ponte, mas você validou para Dubai. Isso. E então a gente pode até comparar aqui essa brincadeira Dubai, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Como é que ficaria, em termos de remuneração esses países para a área, para o médico, né, especialista? Médico em qualquer lugar do mundo ganha melhor que a média das pessoas. Isso é fato, né? Então, se a gente fosse elencar em finanças, né, a gente tem que levar em consideração o fator câmbio sempre, que é uma coisa que pesa, e imposto também, porque às vezes você ganha um valor muito alto, mas paga-se muito imposto, e aí você acaba também
no líquido ali acaba não dando tanto. Mas assim, se você somar todas as coisas, o melhor de todos, sem dúvida nenhuma, para qualquer área de atuação, Estados Unidos. Estados Unidos é o melhor. Tem cultura de processo? Tem. Tem um monte de coisa, de problema? Tem. Tem, assim, é uma sociedade menos evoluída que a sociedade canadense? Mas você tem liberdade, você vai ter boas condições de vida, é um país que a classe média, a classe alta, todo mundo tem condição de chegar ao fim da vida, se aposentar, ter sua casa própria, ter seu carro. E não só isso, né? Ter viajado, ter aqueles gastos, às vezes, que a gente brinca, né? Por exemplo, tinha muito amigo meu que comprava barco, lancha, jet ski, essas coisas, né? E aí você sempre faz aquela brincadeira, né? O cara fala assim. É, duas comemorações, né? Uma como você compra e outra quando você vende, né? Então, todo mundo mora perto de um lago sabe disso, né? O cara compra um barquinho de pesca, são duas alegrias, né? Quando você compra, aí você fica feliz, e depois você nunca usa aquele negócio, aí você, na hora que você consegue vender, perdendo um monte de dinheiro, você dá graças a Deus. Então tem esse lado. O americano ele faz isso. O americano é muito consumista. Depois disso, em termos de remuneração, eu acho que Dubai é mais atrativo que o Canadá. É, Qual que é o problema de Dubai, né? Dubai, para quem não sabe, lá a moeda é uma moeda relativamente forte. Existe lá hoje é um hub, né? Ali importante, um hub comercial importante. É, não paga imposto de renda e geralmente você vai contratado de um hospital. Então não é diferente do Brasil que você trabalha em 10 hospitais, né? Aliás, esse negócio de só trabalhar em um monte de hospital é só no Brasil. Nos outros países você geralmente trabalha só em um lugar, né? Então você vai lá, você trabalha para aquele hospital, os contratos de trabalho geralmente são de 3 a 5 anos e são renovados. Então, eu sempre brinco, assim, você receber uma oferta de trabalho de Dubai é igual o Real Madrid ligar para o Palmeiras, para o Corinthians e querer comprar um jogador seu. Você não vai para Dubai para ficar o resto da vida. Você vai lá, enche o bolso de dinheiro e volta. Para poder gastar esse dinheiro daí melhor. Então, nesse sentido, a medicina lá ela é de ponta também, e eles estão agora já com muita gente boa, né? Eles fazem questão de trazer muito médico do Ocidente, mas claro, tem a questão cultural também, que é uma coisa para quem tem, para quem é solteiro ir, talvez é uma visão, para quem tem mulher, para quem tem filho, é outra visão. Por mais que tenha escola internacional, que tenha essas coisas todas, outra coisa. O Canadá, a remuneração do médico ela é um pouco mais baixa em relação aos Estados Unidos, em relação ao Dubai. O problema do Canadá é que paga-se muito imposto de renda. Então, assim, qual que é a contrapartida? Que nem eu falei, a saúde é pública, então você não vai gastar dinheiro com plano de saúde, nada disso. A saúde é pública também, você não vai, a educação é pública, você não vai gastar com escola. É, a faculdade aqui também é pública, então você também não vai gastar com faculdade. Então, claro, você tem que ter média boa na escola, aquela coisa toda, mas as faculdades boas aqui elas são todas públicas, né? Então, você só vai pagar se você for fazer alguma pós-graduação, alguma coisa, mas a nível de mestrado, doutorado, mas a faculdade em si, a maior parte delas são todas públicas. Então, e tem muita coisa boa. Qual que é o maior problema do Canadá? Eu nem acho que é o imposto de renda. É como você lida com o frio. Então, por exemplo, eu estou dentro de casa Essa agora. parte é pesada para nós brasileiros, né? Eu sofri, cara. Assim, eu fiz, por mais que assim, eu conheça muitos brasileiros aqui, todos tenham me falado assim, que você tem que suportar o frio, mas você vê o jeito que o canadense lida com o frio é diferente da gente. Eu fiquei o inverno inteiro dentro de casa, só saía quando precisava. O canadense não, ele vai se enfiar na neve, vai pescar, vai com a moto, o snowmobile ali pilotar na neve, vão andar de skate, né, no rink de patinação, vão andar de esqui. Então eles encaram o frio de uma forma diferente do que a gente encara. Eu serviu de lição para mim, no próximo inverno prometi para mim mesmo que não vou repetir esses mesmos erros, né? Então minha ideia a partir de agora é tentar ter um estilo de vida mais próximo deles, né? E a outra coisa que você sofre é comida, né? A culinária deles é péssima. É um país Sério muito mesmo? frio. Não tem. Nossa, é horrível, é horrível, é horrível.
A comida, o prato típico deles aqui é um negócio que chama poutine, né? O poutine é uma batata frita com molho e pedaço de queijo. Mas não é igual do Outback, né? Não é, é longe disso. É uns pedaços de queijo, é um queijo branco ali, não sei se é queijo de cabra ali, é ruim. A comida deles é ruim. É. E Mas carne aí, como é que funciona? Carne, essa. carne, a carne vermelha aqui, a gente sempre brinca, né? Quando vai no mercado, eu sempre quando eu vou ali no atacadão daqui, né, que é o Costco, né, você sempre vê o pessoal falando. Eu paro às vezes lá, daí você olha pedaço de carne, daqui a pouco você ouve um canadense reclamando que é um scarne o preço da carne. Carne é caro aqui, a carne vermelha é caro. Frango, eu não como porco, né, mas frango, porco, essas coisas são mais acessíveis. Carne vermelha tá muito cara. E isso acho que o pessoal comenta que desde o Covid tá assim. Os preços das coisas aumentaram bastante, em especial a carne vermelha. Mas a carne deles é melhor do que a nossa. Então você vai pegar lá você vai pegar um o filé mignon deles é melhor do que o nosso. Vai pegar lá uma picanha, a picanha deles é melhor do que a nossa. É interessante isso, a qualidade da carne é melhor. E tem uma coisa, que no Brasil o pessoal não faz muito, né? Por exemplo, você chega lá no balcão, mas você pede pro cara limpar, ele limpa, ele não pesa igual no Brasil. No Brasil o cara pesa, anota o peso e depois ele limpa pra você, mas você vai cobrar tudo aquela monte de coisa que o cara limpou, né? Aqui não, aqui você chega lá na sua e fala, cara, não, limpa pra mim essa peça tá suja. Assim. O cara vai tirar tudo que é sebo, tudo que é gordura, não sei o que, daí é o peso líquido, que é o que você vai pagar. É justo, né? Mais justo, é. Bom, Gael, estamos chegando aqui aos finalmente, mas queria te trazer aqui duas perguntas. Vamos lá. A primeira é se você tivesse que começar tudo de novo, você faria cirurgia pediátrica ou faria outra especialidade? E a segunda é, se tivesse uma boa proposta, para voltar ao país, ao Brasil, você voltaria, e largaria esse projeto do exterior ou não? Da cirurgia pediátrica, tudo que eu conquistei na minha vida foi por causa da cirurgia pediátrica. Então eu não consigo. Acho que é muito gratificante, né? Você fazer cirurgia em criança e você ter a oportunidade de ver depois essa criança, o desenvolvimento dela lá na frente, né? Então isso é muito legal e a gratidão, claro. Tem especialidades que também te trazem isso, mas assim, eu acho que escolheria novamente a cirurgia pediátrica, com todos os problemas que tem, com toda a falta de glamour que tem, a falta de prestígio, às vezes que você vê entre os colegas, é uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica é uma sociedade assim, pequena proporcionalmente a outras, ela faz o que pode, né, claro, mas assim, ela é pequena frente às outras, mas é uma especialidade que é muito legal. E você tem muita oportunidade de trabalhar com coisas diferentes. Então, acho que essa resposta eu posso te falar com alguma certeza que faria cirurgia pediátrica. Em relação ao projeto, eu sou o tipo de pessoa que eu me movo mais pelo ideal do que por questão financeira. Então, hoje eu sou bem adaptado aqui no Canadá. Meus filhos adoram morar aqui. É, então, assim, para me seduzir a voltar para o Brasil, qualquer que seja o motivo assim, eu teria que pensar bem, sentar, conversar, ponderar. Então, eu nunca falo não para nada. A gente vai ficando mais velho, né? Então você aprende a nunca falar não de cara para nada. Você sempre respira fundo, igual aquela Hortência quando ia fazer o lance livre lá, que É ela dá aquela, verdade, o lance você dá livre. ela puxava ali, né? Respirava fundo. Cara, você pensa, reflete um pouquinho e vê. Então, não diria que não. Diria que para projeto, para um projeto legal, teria disposição. Legal. E aí você falou em temperatura, você está aí no. Agora não é nem inverno, né? Mas está quantos graus por aí agora? 2 graus agora. Isso aí para o canadense é um morninho. Cara, até pra gente depois de um tempo acostuma. O que mata é o frio, claro, ele é desconfortável, mas o que mata é o vento. Então, aquele vento no verão que dá uma aliviada, ou que às vezes aquele vento que vem aquele bafo quente, aqui é o contrário, que é um bafo frio. Então, teve um dia que eu moro aqui perto das cataratas do Niágara, e um dia a catarata congelou, congelou, congelou.
E aí é bonito de tirar foto, o pessoal vai lá. Só que tá frio, né? Para catarata congelada tá frio. Então a gente foi tirar foto. Eu lembro que esse dia tava -15, foi no topo do inverno isso. Tava -15, mas a sensação térmica é -30. E você imagina que eu moro nos lugares que é um dos 3 lugares mais quentes do Canadá, tava -15. E aí a gente foi tirar foto lá, tudo capotado, né? Do jeito que é para ir mesmo. A armação do meu óculos começou a congelar e começou a queimar a minha cara. E isso porque a única parte que eu tinha exposta era os olhos. Era só os olhos, não tinha outra. A armação do óculos, eu tive que tirar o óculos porque eu não conseguia ficar com a armação, porque ela foi congelando. Então a gente foi, desceu lá, tirou as fotos ali da cachoeira congelada, fez um filme e ó, zarpamos fora, porque é, Tem risco dentro de dos. lesão, né? Ah, tem. Não, você É, fica. Pô, não dá para sair sem luva, essas coisas. Mas assim, quando chega por 0 grau, se não estiver ventando, pô, um casaquinho só tá de bom tamanho, não precisa mais do que isso. entendi. É muito doido mesmo. Tem um colega meu na Finlândia também que relata essa mesma situação. Às vezes pega -30, mas o problema é o vento É, e ter esse cuidado aí com as áreas expostas, né? é isso aí. E o gelo na pista, além da neve, que a neve, o problema é o gelo, né? É, o pneu, aí é pneu de inverno, né? Então aí é pneuzinho de inverno. E assim, aí o cuidado que você tem que ter com o carro, antes de começar a nevar, você tem que colocar uma proteção anti-ferrugem na parte de baixo do carro. Porque eles jogam sal, eles tiram a neve e jogam sal para não formar o gelo. E isso destrói o carro por baixo, o assoalho do carro. Se você não tiver essa proteção, destrói. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. E o pneu de inverno. Com o pneu de inverno, ainda assim, o carro dá uma Perigoso. derrapada. É, Ah, tem lá, eles chamam de. é, Como é que é? É o Black Ice, né? O Black Ice é aquele. Você já não vê mais, ele é mais escuro, assim, então ele contrasta com o asfalto, né? E aí você entra nele, é a mesma coisa que aquaplanar. O carro perde controle. perde controle, é um perigo. Caião, obrigado aí pelo seu tempo, essa oportunidade de dividir aí a sua vida, né? Esse pedaço da sua vida para aqueles que nos ouvem e trazer aí hoje em dia, o que falta, modelos bons, né? Para nós nos inspirarmos e tentarmos fazer algo similar por sermos tocados. Tenho certeza que isso deve ter tocado alguns corações hoje. E você tem rede social para deixar o contato para alguém que queira, às vezes, né, quer tirar mais alguma dúvida, mandar uma mensagem, porque assim vai criando os QIs, né? E quem indica Eu, aí? eu, não, eu não sou muito de rede social. O que eu uso Ou mais e-mail. não, o que eu uso mais ativamente é o LinkedIn. Se alguém quiser procurar lá, tá Caio Reicher, né, meu nome. O Reicher, Raicher, Isso Reicher, aí, isso aí. Caio Tô lá Reicher. no LinkedIn, lá eu publico com alguma frequência as coisas ali de medicina, alguns pensamentos, algumas coisas de perícia. É, Se alguém quiser mandar um e-mail para mim, é caioreicher, tudo junto, @gmail.com. Para mim é um prazer sempre ajudar os colegas aí, ou os futuros colegas aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que eles quiserem aí, estou sempre à disposição. Muito bem. Obrigado, então. Ficamos por aqui e quem sabe a gente se tromba pelo Canadá, hein, Caio? Valeu, obrigado, pô, tô esperando aqui, cara. Só não vou te oferecer o poutine porque é ruim mesmo. E eu, quem sabe, eu levo uma carninha escondida, brincadeira, É não isso pode aí. não. Valeu, fica com Deus, viu? Valeu, obrigado.